percebi agora que não tinha posto a gravar, portanto, não sei como é que... não tinha posto a gravar isto, mas depois arranjamos maneira de talvez pôr a parte que está no Facebook aqui no YouTube, não sei. Mas pronto, estamos a falar mas já estava em direto. Já no Facebook já. Zen e a arte da manutenção de motocicletas. Acabei de fazer um resumo deste livro aos meus amigos, portanto se calhar até é bom, portanto quem vir no YouTube não vai conhecer aqueles spoilers agora que nós estávamos a tentar evitar. E vai só ver a parte da nossa discussão sobre o livro, portanto vai ser ótimo. Quem está a ver isto gravado no YouTube, não vai ver a primeira parte, tem de ir ao Facebook. Vai ter que ir ao Facebook, exatamente. Ou então, e no Facebook não sei se fica lá muito tempo, portanto se calhar nem vai ver, vai ter mesmo que ler o livro. Pá. Não, mas estavas a dizer que é exatamente isso, é um livro que intercala uma narrativa de uma viagem com partes técnicas de arranjo de moto, com conselhos de como é que deve ser a nossa atitude perante o arranjo de alguma coisa. Pá, dou-te um exemplo. Eu sempre fui aquele gajo que, se tem que arranjar alguma coisa, não quer, evita até ao máximo. Depois, quando vai arranjar essa coisa, fica irritado porque não consegue arranjar essa coisa. E eu sempre não arranjo a chave certa, ou não consigo, ou aperto demais o parafuso e ele dá cabo da broca, ou o que seja. E sempre pus a culpa não só na minha falta de jeito, mas também no material e na tecnologia, e eu tinha que estar a ler um livro de filosofia e não tinha nada que estar aqui agarrado a essas coisas prosaicas. E o que ele nos está a mostrar, ou tenta mostrar, nessa ideia do zen e a arte de manutenção de motocicletas, que podia ser zen e a tecnologia, é que a tecnologia, o arranjo de motas, ou outra coisa qualquer, é uma porta de entrada para a espiritualidade, é uma porta de entrada para essa noção de qualidade que ele tanto procura. Sim? Portanto, ele numas páginas tanto está a mostrar-nos as ferramentas necessárias para arranjar uma moto, como as atitudes corretas a ter para arranjar uma moto ou qualquer outra, ou para funcionar tecnologicamente com outro qualquer material. Desde atitudes que devemos ter como a calma, a tranquilidade, preparação de tudo à nossa volta, do material, perceber onde as coisas podem falhar, pensar de forma criativa, pensar de forma dedutiva, lógica, voltar atrás. Portanto, toda uma forma de estar perante a tecnologia que é contrária àquela que eu e sei que muita gente tem, que é simplesmente irritar-se com isto e entregar as coisas a especialistas e a quem sabe o que ele está a dizer. É que estamos a perder muito de qualidade e muito dessa possível abordagem à espiritualidade ao virarmos as costas à tecnologia. Eu acho que era importante, se me permites, tendo algum conhecimento superficial e algum contacto com a tradição zen, eu concordo com o que estás a dizer, desde que fique salvaguardado que é a tecnologia, e aqui recorrendo ao nosso anterior diálogo, a tecnologia coisa e não a tecnologia não coisa. Acho que a tradição zen presta atenção a uma certa ideia de ritual que faz a mediação entre o humano e a coisa, e a aprendizagem do ofício, e a tecnologia enquanto algo que eventualmente nos possa permitir compreender a independência do mundo face a nós e a nossa relação com esse mundo, e até uma certa perda da ideia de identidade própria narcísica nesse contacto com uma moto que não sei se ele subscreveria isso, sabes? Pá. Não sei se ele subscreveria isso. Eu vejo uma oposição clara entre o budismo e o budismo zen, portanto o zen enquanto é uma tradição budista, e a tecnologia dos ecrãs e do estar aqui e estar noutro sítio ao mesmo tempo. Portanto, quando diz tecnologia, há aqui uma questão semântica que é muito interessante. Nós hoje em dia, quando pensamos em tecnologia, pensamos em tecnologia digital, o smartphone, o computador, mas a tecnologia designa qualquer objeto que exija uma técnica por parte do homem, uma certa racionalidade no seu domínio. Portanto, uma fisga é tecnologia. Não, eu acho que ele não subscreveria essa tua ideia, David. Eu acho que ele não subscreveria. Primeiro, ele viveu numa altura em que não havia essa ideia de não coisa, ou pelo menos tecnologia de informação não existia, não é? Mas o que ele está preocupado é que o que é que está atrás da tecnologia, de qualquer tecnologia. E para ele é essa ideia de qualidade. E a qualidade tanto pode estar presente na fundição do metal para fazer a cabeça
da colaça de uma mota, do motor de uma mota, como pode estar para fazer um programa, um processador de texto no Linux ou algo assim. Portanto, essa ideia de tecnologia, para ele, era um pretexto para pensar sobre a qualidade que pode estar presente em qualquer coisa. Sim? Deixa-me só dar a cena final. Deixa-me só dar a cena final, porque posso me esquecer, que é aquela ideia de quando estavam os dois naquela embate final entre pai e filho, em que ele aí percebe que tinha estado todo o livro a tentar vencer a dualidade mente-matéria, sujeito-objeto. Eu vou pedir-vos um instante, desculpem, porque pá, um gato meu não para de miar e eu vou ver o que é que se passa, mas prossigam, eu já cá venho, está bem? Força. E encontra o filho, tem um embate com o filho na praia, e as coisas resolvem-se. Quando ele percebe que afinal não era louco, nunca tinha sido louco, e o filho realmente volta a ter o seu pai de volta. E a cena final é eles a continuarem a viagem sem capacete e com o filho de pé em cima da mota. Ou seja, já a apanhar com o vento, já a desfrutar da viagem, já a ver as coisas que não via, porque ele teve milhares e milhares de quilómetros a olhar para o capacete do pai e para os ombros do pai. Portanto, essa imagem final acho fantástica. Depois de todas aquelas lições e daquela doutrinação toda, há uma discussão final com o filho e ele percebe que tinha estado a ignorar o seu passageiro de trás. E a partir do momento em que deixa que ele tire o capacete e que suba para cima dos patins da moto, ou seja, fica num nível superior a ver aquilo que o pai estava a ver, as coisas parece que se resolvem. Ou seja, porque é que eu acho isto um primor literário enorme? Porque ele teve o livro todo a descrever uma relação péssima entre o pai e o filho, e no final, em 2 ou 3 linhas, as coisas assim, como se resolvem-se. E abrem-se horizontes para aquilo que ele não descreve, mas aquilo que poderá ser o futuro da relação com o filho. Pá, é um livro fantástico, é um livro muito bom mesmo, muito interessante, muito interessante. E tem estes intercalares de descrição de viagem com ensaio filosófico e com exploração do eu, que eu acho muito giro, pá, muito interessante. Mas o Fedro era o nome dele verdadeiro? Antes ele de... Não, ele nunca entra nesses pormenores. Não... Mas então porque o nome Fedro... Trata-o por Fedro. Trata-o por Fedro. Porque uma homenagem ao Fedro do Platão, é isso? Pá, deve ser, porque lá está, tem aquela ligação à teoria bipartida da alma, não é? Entre as emoções que é o cavalo preto e a razão que é o cavalo branco, há essa tentativa de superação, há isso. Ele é professor de retórica e frequenta também um seminário de retórica em que tem que ler o Fedro e dá uma ensabadela no professor. Ele sabia mais da leitura dos diálogos de Platão do que o próprio professor. Há isso. Pá, e há uma má interpretação do próprio autor, do Pirsig, que ele a certa altura diz que Fedro queria dizer lobo em grego. Portanto, e há a ideia do lobo como um animal solitário e que devora as presas incautas, e ele entende o Fedro, a sua antiga personagem, como alguém assim, feroz, solitário, que devora de forma analítica e dialética e impetuosa e cruel todos os seus adversários académicos, digamos assim. Portanto, há essa imagem desse lobo solitário. Mas num apêndice que ele escreve ao livro, ele diz que depois descobriu que Fedro não queria dizer nada lobo e que ele enganou-se. Mas há essa ligação. É sério? Ao Platão. Sim, sim. Há essa ligação ao Platão, mas não direta. Mas não é o Fedro do Platão, até porque, se bem me lembro, a personagem Fedro do diálogo de Platão é assim meio pateta, não é? É um discípulo assim um bocado. Exatamente, sim, sim. Ele até bem o Fedro no início está inebriado com um discurso como é que ele chamava? Do Lísias ou do Lísias, sim, era o Lísias, sim. Sim, há um então, primeiro discurso do meio Lísias. Maravilhado, o primeiro discurso. E depois o segundo, e depois o discurso do Sócrates. Depois há o discurso de Sócrates sobre o amor, não é? Pronto. E o Lísias lembro-me que
Como é que era? O diálogo é muito marado, o diálogo do Fedro, porque o Lísias tem Eu nunca li o Fedro, mas o discurso de Sócrates sobre o humor é no Fedro? Ou é Há o no banquete? banquete Ou e ele há no também fala Fedro. sobre o humor no... Não, É no ele tem, simpósio e há também aqui no Fedro. Ok. neste é estranho, porque ele... hum, ou melhor, há um discurso de Lísias, depois há 2 discursos de Sócrates. Há um discurso de Sócrates a dizer mal do amor e há um discurso de Sócrates a dizer bem do amor. Tipo, é estranho. Mas o definitivo é o, quer dizer, é o a dizer bem do amor. E a defender-se que o amor é uma espécie de loucura. É um tipo de loucura. Pronto, que ele no Fedro ele fala de 4 loucuras. Por isso que o cavalo branco pode não significar propriamente a razão, mas significa mais um movimento de ascensão para um nível superior, mas não necessariamente aquela razão que aparece na República. Porque ele fala em 4 loucuras. Fala da loucura poética, da loucura profética, da loucura do Eros e há mais outra que já me esqueci. É profética, é do poética, do Eros e é loucura. Já me esqueci. Há ainda mais uma quarta loucura. É estática, é isso, é a loucura da festa, das orgias e pronto, do Dionísio, pronto. E nesse diálogo, o Sócrates até bastante muito diferente do que acontece no Platão, na República, em que a razão é elevada a um patamar mais ou menos insuperável. No Fedro não, que no Fedro a razão é ultrapassada pelas loucuras. E o amor é um tipo de loucura, sim. Não pode ser, não foi por acaso que então que ele escolheu o Fedro exatamente porque há uma relação com a loucura aqui neste livro, não é? Sim. No fundo Aliás, ele a tentar fugir da loucura e no fim a reconciliar-se com essa loucura que ele percebe que afinal não era loucura nenhuma. Não é? Sim, por exemplo, ele diz que um poeta só pode ser poeta, num verdadeiro sentido da palavra, se for possuído pela loucura das musas. Pronto. A loucura, um poeta que tente fazer poemas ou peças pela via racional, simplesmente, pela composição intelectiva, nunca vai criar bons poemas. E ele aceita de bom grado os poemas no Fedro, porque na República é célebre a expulsão Sim. que Platão quer fazer de grande parte dos poetas, não é? Sim, aceita quer dizer, aceita mais ou menos, aceita os poemas loucos, os poemas que são feitos com base, sob a inspiração da loucura das musas. Pronto. Isso é muito interessante, porque na República é o oposto, não é? Ali, se não me engano, acho que é no livro 10º, é precisamente o oposto. Sim. Os poetas que estimulam sentimentos exacerbados devem ser expulsos, essa poesia não deve existir, e a poesia que deve existir é aquela que estimula a virtude, a ordem. Portanto, quanto mais leio Platão, e o Fedro é um dos diálogos que quero ler, mas ainda não o fiz, mais vou percebendo que não há um só Platão, não é? O Platão vai mudando as suas perspectivas e o tratamento que estás o tratamento que ele dá da poesia e de que estás a falar parece-me bastante distante daquele da República, que eu estou agora a reler a República e está-me a chamar a atenção. Sim, Eu acho que a relação se calhar para tentar levar um bocadinho para o livro que estávamos a falar e não ver outra stripper que é o Fedro, senão o nosso fica com ciúmes. Sim. Eu posso ser interessante explorar a ligação da filosofia com a loucura. O David já falou aqui do Nietzsche, o Nietzsche notoriamente acabou louco. Há uma série de outros filósofos que também raiaram a loucura. Estou a pensar no Wittgenstein, por exemplo, também, não tanto quanto o Nietzsche. E no caso deste Fedro, aqui, não é? Que por levar a sua loucura ou por levar a sua obsessão com o conceito de qualidade, aos pouquinhos
vai caindo na loucura, vai-se aliando dos amigos, vai-se aliando do filho, da mulher, por aí fora, e acaba louco num hospital psiquiátrico. Há aqui uma espécie de uma zona estreita que não percebemos, que mais uma vez são 3 ou 4 linhas só, em que a descrição que ele faz da loucura, eu até assinalei, depois até podia ver, mas é uma espécie de um sonho em que ele está-se a sonhar no sonho e depois acaba por desaparecer no próprio sonho. Isto tanto podes ler como uma loucura, como, ok, ele aqui ficou louco, perdeu a consciência, como também um momento de iluminação zen, quase como um nirvana, ou algo assim. Portanto, este momento fulcral do livro, tanto pode ser lido como, ok, ele foi louco, e aí foi internado e levou os eletrochoques, ou então é um momento nirvana, um momento de iluminação. E esse momento de iluminação, por uma sociedade como a nossa, poderia ser considerado um momento de loucura. Portanto, não sei, há aqui tópicos Agora pensar sobre a loucura. Estava a pensar é como é que se faz a ponte para a tecnologia, porque nós tendemos a pensar que até pegando no exemplo da moto, não é? Tipo, o respeito pelo material e pela lógica por acaso a tecnologia é um assunto um bocado mais, acho que é um bocado mais complicado, porque uma coisa é o respeito pelo material, outra coisa é o respeito pelo modo como se colocou o material a funcionar daquela maneira. Pronto, mas pronto, não interessa. Mas parece que nós temos a ideia de que para tu conseguires consertar uma moto, se isso for de alguma forma o paradigma de um certo estado mental ou uma certa relação com a realidade, parece que essa relação é uma relação de um discernimento muito calculista, muito frio, não é? Tipo, tens de ter aquela calma, tens que saber que peça é que liga a que peça, quais são as roldanas que, sei lá, que batem certo umas com as outras. E parece que a relação com a loucura não é tão não é linear, não é? Nesse sentido. Parece que, até pegando no exemplo, não querendo chamar outra stripper para o palco, para o balcão, não é? Onde eu não sei onde é que as tripas, como é que se chama o sítio onde as tripas fazem o seu show. Não, é o palco? Aquilo é um palco? Deve não sei. ser o palco. É o palco, pronto. Não querendo chamar outra stripper que já foi chamada para o palco, mas a loucura, por exemplo, pegar na poesia, a poesia, ou melhor, o Platão é bastante explícito até que o poeta que tenta fazer o poema a partir da racionalidade nunca vai conseguir fazer um bom poema. Enquanto tu para arranjares uma moto, o mecânico que justamente não seguir a racionalidade, e esse é que não vai conseguir arranjar moto nenhuma. Mas não é? também o que só siga a racionalidade. O que siga o manual, racionalmente, uma vez que a moto não está no stand, a moto andou, viajou por diferentes altitudes, passa por diferentes tipos de pisos, é importante que um sujeito mecânico conhecedor, em contacto com aquela dimensão da qualidade, consiga arranjar a moto. Portanto, é assim que ele tenta fugir à dicotomia objetivo-subjetivo, em que se tenta pôr a tecnologia do lado da objetividade. Ele diz que não. Um bom mecânico não pode ser totalmente objetivo, tem que ter alguma subjetividade e alguma ligação pessoal à moto. Já que estamos a falar aqui de motos, podemos falar de outro tipo de tecnologia qualquer. Não é? Porque senão não consegue arranjar a moto. Mas acho que não é a relação com a tecnologia enquanto a tecnologia é objeto. Eu frequentei em 2015, durante 3 ou 4 meses, um templo budista em Lisboa. E no budismo e noutras tradições orientais há uma forte atenção que num vocabulário psicanalítico se diria quase uma certa obsessão, uma certa pulsão, uma certa pulsão anal, não no sentido sexual, mas no sentido freudiano, de arrumação e de ordem, porque há uma obsessão, um foco na ordenação do objeto. Por exemplo, no budismo há uma maneira de estender o tapete, isso é também comum
com outras práticas orientais. Há uma maneira de estender o tapete, há uma maneira de se sentar, há uma maneira de saudar, há uma maneira de limpar. Houve 1 ou 2 dias em que era o dia inteiro de meditação e eu frequentei 1 ou 2 dias. Há uma maneira de limpar a tigela. Há toda uma série de... tudo é um pequeno ritual. Que, a meu ver, cumpre no budismo zen, na tradição zen, algumas funções importantes. Um desprendimento narcísico, portanto, a ideia de que, independente do meu eu, independentemente da minha subjetividade do momento, eu tenho uma relação com a tigela que é de limpá-la de um certo modo e não de outro. E há também, e aqui já a propósito desse objeto específico, que é o objeto tecnológico, a ideia de que há uma lei da natureza que me ultrapassa. Porque, surpreendentemente, o budismo presta alguma atenção a isso, presta alguma atenção, e nisso tem alguém comum com o estoicismo, com esta ideia de que o mundo segue as suas leis. Essas leis não querem saber do pequeno eu que me habita, não querem saber da minha individualidade, e eu devo, no fundo, ter uma certa ideia de pacificação com o modo como as coisas funcionam de acordo com as leis da natureza. E, a meu ver, é interessante, pegando no exemplo da mota, e do que tu estavas a dizer há pouco, Tomás, de que nós ficamos estressados, não é? Quando uma coisa não trabalha bem, não funciona, o nosso stress, a nossa raiva, é uma raiva egótica, é uma raiva do eu que se vê limitado por um estúpido fecho que não fecha, não é? Quando o fecho do casaco não fecha, nós ficamos muito irritados, por de repente a nossa omnipotente vontade de apertar o casaco vê-se limitada pela simples modo como o fecho do casaco funciona de acordo com as leis da física. E, a meu ver, uma certa atenção que o budismo dá, pelos vistos neste livro, e que se pode reconciliar o budismo com a atenção à mecânica, é precisamente por essa ideia de que o objeto é independente da nossa vontade. E, portanto, tu podes ter o teu narciso, o teu ego, a tua mesquinha subjetividade, e por tu entenda-se todos nós, mas que uma mota é independente disso. Por isso é que, a meu ver, é importante distinguir entre a tecnologia que vale enquanto objeto, recordando o nosso velho amigo Byung-Chul Han, da tecnologia que não é objeto. Porque é muito interessante, por exemplo, ninguém arranja um iPhone. As pessoas arranjam um iPhone 1 ou 2 vezes e depois deitam-no fora para comprar um novo. Então, há tecnologia que vale por si só enquanto objeto e há tecnologia que vale por informação. Eu diria que vejo a tradição zen, muito amiga da tecnologia que vale enquanto objeto e não da tecnologia que vale enquanto informação. Não vejo uma relação entre a tradição zen e a programação informática e o smartphone e os ecrãs. Pelo contrário, eu vejo que, enquanto que o zen valoriza muito a ideia de estar aqui agora, e por exemplo, a tradição mindfulness, quer dizer, basta ir a 1 ou 2 sessões de mindfulness, que é o zen, mas laicizado. O mindfulness é o zen, mas sem todo o aspecto espiritual. Presta muita atenção ao aqui e o agora. E as tecnologias de informação que nos fazem, só para acabar, é permanentemente remeter para outra coisa que não o aqui e o agora. Pelo contrário, arranjar a moto para poder continuar a andar nela remete para o aqui e o agora. Há um aqui, há um agora, e eu tenho de saber arranjar este tubo de escape. Pois eu estou a perceber o que estás a dizer, e eu li sempre este livro numa tentativa de superação via o Zen, dessa dicotomia sujeito-objeto e os problemas que alguém que valoriza, ele dá-lhe um nome interessante, que é quem vive na groove dimension, alguém que está quase como hippie, não é? Que é o oposto de alguém que é square, um quadrado. Portanto, ele divide a humanidade nesses 2 tipos de pessoas. Aquelas pessoas que se dão bem com a tecnologia, que são os quadrados, e as pessoas que fogem da tecnologia, como eu, que vivem na groove dimension. O que ele diz é, não, é possível ter a liberdade que queres na groove dimension e não seres um quadrado tecnológico, digamos assim. Ou seja, ele tenta juntar, de alguma forma, as duas, através do Zen, a tradição oriental e a tradição ocidental. Percebes? Um dos livros que o inspirou é aquele, devem conhecer, o Zen e a Arte do Tiro com Arco. Não é? Esse é aquilo que estás a dizer, é uma apresentação do Zen à sociedade ocidental. Este não é. Acho que é mais do que isso.
percebes? É mais do que isso. O livro que inspirou, teoricamente, este livro é um chamado O Encontro do Oeste e do Oeste. É quase como, portanto, é um ensaio filosófico, brutal, gigante, de um académico que é o Northrop, eu não o conheço, só conheço dele falar, e acho que é aqui que está o osso deste livro. Quem quiser conhecer estas ideias que ele popularizou aqui, está nesse livro do Northrop. Mas a ideia é não tentar popularizar o Zen, não é isso que ele quer fazer, ou a filosofia Zen, é perceber de que forma é que esse caminho ou essa via nos permitem viver bem com a tecnologia. E tens razão em relação ao que dizes. Ok, tudo bem, um objeto, uma moto é algo mais perene, não é? Enquanto os não objetos do Byung-Chul Han e a tecnologia são fugazes. Mas do ponto de vista da eternidade, que é o ponto de vista que ele procura, a moto não dura mais que um iPhone. Uma moto dura no máximo 50, 60 anos. Um iPhone pode durar 2 ou 3 anos. Portanto, mas é que a grande questão é que... Deixa-me só tentar chegar aqui. Peraí. Força. Não é questão do tempo. É que se olhares para uma e para a outra, da tal perspectiva que ele estava a dizer, que é a perspectiva da qualidade, não é? Se olhares para a moto com o cuidado de um mecânico e olhares para o iPhone como o cuidado de alguém que é um programador ou o criador do iPhone, ou alguém que realmente percebe daquilo e está dentro da tecnologia, não digo obviamente ao nível do microchip, que isso nem na moto é possível, não é? Mas no nível de funcionamento básico ou mais aprofundado que o básico, consegues aceder a essa dimensão da qualidade, com qualquer coisa. Portanto, eu não acho que ele fizesse essa distinção do objeto e não objeto do nosso amigo Sr. Han. Não a conhecia sequer. Estava a pensar... a tecnologia hoje, tipo, tu tens uma relação que ele tem com a moto, é uma relação, acho, bastante diferente da relação que nós temos com a tecnologia de hoje. Eu vejo isso mais, por exemplo, com a relação que nós podemos hoje ter com uma bicicleta, por exemplo, mais próximo, porque nós realmente, com a bicicleta, temos a materialidade da bicicleta ali ainda num estado, se quiser, bastante bruto o suficiente para podermos estar em contacto direto e podemos perceber a engrenagem, podemos entrar nas rodas dentadas da coisa, quase, aqui metafórica e literalmente, não é? Pronto. Eu acho que isso posso imaginar até, mas se nós formos a ver a tecnologia que nós usamos hoje, nós o que temos, o nível de relação que temos, mesmo quando conseguimos resolver as coisas, é um nível mesmo já numa camada que já está super distante dessa compreensão da coisa. Por exemplo, mesmo um telemóvel, o que nós sabemos fazer é sabemos ir às definições e mudar de tom claro para tom escuro, não é? Se sabemos, sei lá, se há alguma aplicação que não funciona tão bem, desinstalamos e instalamos outra vez. Para termos esse, 99,999% de nós, com exceção de realmente os programadores, e mesmo esses, deve haver uma minoria que percebe da coisa. Nós não temos uma relação com o telemóvel minimamente parecida com o que temos com uma bicicleta, por exemplo, ou com o martelo, ou com uma enxada, ou nesse caso com a moto, não é? Por isso, eu acho que hoje nós vivemos a tecnologia de uma maneira muito, muito diferente. É uma maneira mesmo, no sentido próprio, mesmo de modo utilizador. Modo utilizador no sentido mais próprio do termo. Não há nada para além disso. E haveria aqui que fazer eu insisto nesta distinção e agora até estava a pensar que as disciplinas na escola acompanham esta distinção, que é, por um lado, há a disciplina, eu não sei se ainda existe, no meu tempo era a educação visual e tecnológica, e depois havia uma separação entre a educação visual e a educação tecnológica. Mas nos anos 70 havia educação tecnológica e ainda há em muitas escolas uns tornos mecânicos, a chamada educação tecnológica, aprender a mexer em metal, em madeira, e que educação tecnológica que penso que existe nas escolas ao longo de todo o século XX. E outra disciplina que são as TIC, as tecnologias de informação e comunicação. Eu diria que usar a palavra tecnologia hoje em dia
é uma palavra demasiado polissémica, porque ao falarmos de tecnologia no dia a dia, hoje em dia já se tornou sinónimo de tecnologia digital, mas a verdade é que um arco e flecha é um aparelho tecnológico. Nos anos 70, a era da informação estava no início, não é? A televisão estava generalizada há pouco. Portanto, a meu ver, se há em qualquer autor dos anos 70 um elogio da tecnologia, é ainda uma tecnologia que vale enquanto objeto. Há pouco dizias que um telemóvel dura menos do que uma bicicleta, mas eu acho que a diferença é mais ontológica. Eu acho que um telemóvel não dura. A bicicleta dura. Uma moldura dura. Um revólver dura. Um arco e flecha dura. E um barco dura. Agora, um telemóvel não dura porque o telemóvel não habita o tempo enquanto objeto. A diferença é que, enquanto que uma moto de antigamente ganha valor, a não ser certa tecnologia de antigamente, ela ganha obsolescência. E isso é muito interessante pensar nisso. Apesar do iPhone ser um objeto de culto por parte de muitos, o iPhone 3 ou o iPhone 4 não tem muito valor monetário, não sei certas edições, ou o iPhone que não sei quem usou. Por exemplo, eu tenho um iPhone 4 guardado na gaveta. É um iPhone que vai fazer 10 anos. Não pego nele. Só não deito, é uma espécie de lixo que não deito fora. Ninguém me dá dinheiro por ele. É muito interessante pensar que enquanto que a tecnologia não digital, não informativa, ganha valor de colecionismo, a tecnologia digital ganha apenas obsolescência. Nós não dizemos de uma Harley Davidson de antigamente que é obsoleta, mas dizemos de um telefone dos anos 80 que é obsoleto. E, portanto, eu diria que há uma própria diferença na duração. E continuo a achar que a ideia do Zen e a ideia do Mindfulness é uma ideia da vivência ritualística do objeto e através dessa construção de uma relação ritualística com o objeto tecnológico, a perceber-se das limitações do eu e desnarcissizar a existência. Pelo contrário, o objeto informativo está sempre a colocar-nos noutro sítio onde eu sou outra personagem, não é? A projetar a nossa personagem que somos, não é? Esta persona que todos somos uns para os outros, para outro lado. E, portanto, eu insisto, talvez eu esteja a ser demasiado insistente e chato, perdoe-me se assim é, mas entre a distinção entre a tecnologia coisa e a tecnologia não coisa. Sim, diz, Tiago. Não, eu estava a pensar que o David está a insistir um pouco na relação com a tecnologia como uma relação quase pronto, para essa relação mais material podia ser uma escapatória ao narcisismo e temos que... Mas a tecnologia, a essência da tecnologia é a transformação da matéria ao serviço do homem, não é? A tecnologia é isso, digamos, por definição, a tecnologia é isso. Tipo, nós olhamos para a natureza, e mesmo que seja o arco mesmo que seja uma ponte feita com um tronco de árvore, a tecnologia até é talvez até seja uma das características do homem mais fundamentais, justamente porque nós olhamos para a natureza e queremos fazer dela algo ao nosso serviço, não é? Pronto, isso pode não necessariamente resvalar no narcisismo. Claro que não, pode ser uma coisa que não se confunda com isso. Mas a tecnologia é isso, não é? Mas desculpa-me interromper, porque estás a fazer uma reflexão que me parece muito interessante. Concordo contigo, acho que é inegável, mas eu faria aqui duas distinções. Enquanto que a tecnologia não digital, portanto, a tecnologia coisa aponta para o esforço, qualquer tecnologia coisa, qualquer tecnologia não digital aponta para um esforço. É preciso esforço para fazer 1 quilómetro de stand-up paddle, é preciso esforço para usar uma batedeira, é preciso esforço para arranjar uma mota. A tecnologia digital aponta cada vez mais para uma anulação do esforço.
é precisamente a ideia da tecnologia digital apontar para a anulação do esforço que explica porque é que a BlackBerry foi à falência e o touchscreen da Apple venceu, é porque exige menor esforço. Um segundo aspecto, a meu ver, é que enquanto que a tecnologia digital aponta para uma constante superação do limite, e nós compramos o novo iPhone porque tira fotos um bocadinho melhores, e há uma ideia da constante superação do limite, que depois é muito interessante porque se vê na questão numérica. O iPhone passa de 12 para 13 para 14, o PlayStation passa de 1 para 2 para 3. Não é? É muito interessante perceber que a tecnologia digital aponta para uma ideia de constante superação quantitativa de si própria. Pelo contrário, a tecnologia não digital, ao mesmo tempo que tu tens razão, é o homem a apoderar-se da natureza, aponta para um limite. Ou seja, o arqueiro sabe que o arco e flecha tem um limite e que aquele arco e flecha dá para 70 metros e não dá para mais. Numa tigela, eu sei que aquela tigela dá para aquela quantidade de água. Eu transformo, como tu dizes, certa quantidade de matéria. E, portanto, a meu ver, enquanto que a tecnologia não digital aponta para a ideia do limite na relação do humano com o mundo, a tecnologia digital aponta para a constante dissolução desse limite, o que é visível no constante crescimento numérico através do qual a tecnologia digital se designa. Mas um dos elementos interessantes neste livro é a constatação de que a relação do homem com a máquina é boa quando nos sentimos um com a máquina. Quando a máquina me leva, ou neste caso a moto, me leva a atravessar os Estados Unidos, bem afinada para os diferentes tipos de altitude, diferentes tipos de calor, percebes? Isso que te disseste em relação à tecnologia objeto faz todo o sentido. Mas também faz sentido nós abstrairmos da noção de objeto, abstrairmos da noção de iPhone 4, 5 por aí fora e pensarmos o que é que isso nos possibilita e a qualidade que implica ou que está por baixo da manufatura de um iPhone 4, 5, 6 por aí fora. Né? Toda essa qualidade podemos não conseguir percebê-la, como ele também não percebe todos os funcionamentos da moto. Ele fala em manutenção da moto. Ele não conseguiria construir uma moto, ele não conseguia fundir o metal à temperatura certa para fazer um carburador. Não é? Ele também está a usar na ótica do utilizador um bocadinho mais profundo. Mas é possível aprofundar um bocadinho a ótica do utilizador com um iPhone ou com um telemóvel qualquer. Alguém que limpe bem... Mas aí é que eu acho que não. Eu acho que nós podemos fazer a experiência que é, há um conjunto de coisas que o tempo que é necessário para aprender é muito... Ou seja, se durante um mês... Imagina, eu uso um carro e uso um iPhone. Se durante um mês eu, 4 horas por dia, o meu mecânico me explica a arranjar um carro, eu acho que seria capaz de aprender os básicos de arranjar algumas coisas. Um mês não chega nem de perto nem de longe para eu aprender a programar o sistema operativo do iPhone. E esse é um aspecto da tecnologia digital. Se tu vires a percentagem de utilizadores... Temos que ser um bocadinho mais exigentes. Para seres um bom mecânico precisavas de anos. Anos para ter a sensibilidade certa para... Não é? Sim, mas eu não estou a dizer ser um bom mecânico. Eu estou a dizer é que faça a tecnologia não digital. Ou seja, tu num mês, se treinares 4 horas por dia a mexer no arco e flecha, tu se calhar tens um domínio minimamente básico, mas consegues pegar no arco e flecha e lançar a flecha numa direção específica e talvez não acertes no alvo, mas consegues dominar. Um mês não chega sequer para aprender o beabá de como programar a inteligência artificial que comanda o algoritmo. O problema da tecnologia digital é que, a meu ver, mais uma vez, ela é claramente diferente da tecnologia anterior. Enquanto que a tecnologia anterior permite essa fusão homem-objeto, pessoa-objeto e sentir-se um só, a tecnologia digital, deixa eu ver se esta cena, a programação, esta cena te ajuda a perceber uma coisa. Um abismo. A perceber, pelo menos do meu ponto de vista. A certa altura ele visita uma oficina, ele visitou várias oficinas ao longo da viagem, uns mecânicos péssimos que tratavam mal a moto e ele sentia arrepios quando os via a tratar a moto. Ele percebia quando eles eram bons ou maus só de os ver, só de olhar para a oficina, como estavam as ferramentas organizadas, muitas vezes até as mais desorganizadas ele sentia que era um bom mecânico, portanto ele passou por bons mecânicos e maus mecânicos. A certa altura há um qualquer que faz uma fundição qualquer especial num pedaço de chapa que ele tinha lá para segurar a matrícula ou algo assim, e ele olha para aquilo e diz, bom trabalho, sabes, bom trabalho.
eu acho que era possível, belo trabalho, logo assim. Ele reconheceu uma qualidade no trabalho, na forma como ele usou as ferramentas, como ele conseguiu improvisar ali um arranjo, que nós também conseguiríamos reconhecer, se calhar não num técnico hoje em dia, não é? Num técnico de telemóveis, mas em toda uma equipa, em toda uma empresa, na Apple, por exemplo, que fez um bom trabalho. Fez um trabalho de qualidade a apresentar neste iPhone 17. Não sei onde é que ele vai, por aí. Mas não há o senhor Joaquim que fez esse trabalho de qualidade. Hoje em dia a diferença é que a qualidade é aportada não por um artífice, mas se calhar por uma equipa de 400, 500, 600, 700 especialistas. Percebes? Isso de alguma forma elimina isso que estás a dizer, que é ok, não há um gajo que seja capaz de fazer isto. Não há. Mas há 500 gajos que são capazes de fazer isto e fazem. Fazem máquinas incríveis que são os iPhones. Portanto, eu sou capaz de reconhecer qualidade aí. Mas é que são máquinas ou que, num programa informático, não tem que ser o equivalente do engenheiro do iPhone ao mecânico seria o mecânico que arranja a moto de propósito para ela variar dali a 2 anos. Há evidências, quer dizer, há documentários sobre isto. Os iPhones, por exemplo, estão feitos de modo que, para além da obsolescência natural, há uma obsolescência incentivada para que tu queiras comprar um novo modelo. A discordância que está a haver entre nós é, a meu ver, há uma clara distinção, e aqui, grandemente inspirado pelo Não Coisas, e sobretudo grandemente inspirado que o Byung-Chul Han é em simultâneo alguém que pratica o Zen. Ele tem um livro chamado A Filosofia do Budismo Zen. Portanto, ele não apenas escreveu Não Coisas, é curioso que ele é adepto do Zen e gosta de Zen e tem um livro sobre o Zen e ao mesmo tempo escreveu Não Coisas. E depois tem outro livro que é O Desaparecimento dos Rituais. Mas pronto, sem contaminar o nosso ideal com o Byung-Chul Han, que parece que eu estou obcecado com o homem. Dizer que tudo o que tu estás a dizer eu concordo e me parece inspirador. A minha única reserva é que, a meu ver, há uma distinção clara entre as características dos objetos tecnológicos digitais e informativos e os objetos tecnológicos que valem por si. Há uma diferença abismal entre uma moto e um iPhone. Há uma diferença abismal entre o meu computador portátil e uma prancha de surf. Uma diferença abismal que não permite que falemos de um, estando a falar também do outro. É esse o meu ponto e não vou insistir, que é para isto não ficar obsessivo da minha parte. Esse é o meu ponto. O que é que o nosso ícone acha, o Tiago? Estou a pensar. Lá está. Acho que a nível de como é que eu ia dizer? De relação com a realidade e com a natureza das coisas, a construção de um telemóvel, de um computador, envolve uma inteligência brutal, inimaginável, se quiserem, das leis da natureza e das leis, neste caso, nos telemóveis e assim, tem a ver com o modo como nós podemos transformar micropedaços de material, não é? Em coisas que fazem com que, olha, estejamos agora a ter esta conversa, não é? Coisa tão milagrosa quanto isso, não é? Pegar na matéria, naquilo que existe, conhecer as leis da natureza a tal ponto que as leis do magnetismo, do eletromagnetismo, de eletricidade, de tudo isso, a tal ponto que neste momento possamos estar nós em cantos diferentes de Portugal a falarmos, não é? Pronto. Por isso, a nível de uma relação com aquilo que a natureza é, que a realidade é, eu não sei se não consigo negar realmente que a tecnologia, mesmo a tecnologia da informação, representa um avanço no conhecimento humano sobre a realidade brutal. Pronto. Aquilo que acontece é que nós, nessa tecnologia, somos meros usuários, mais uma vez. Nós somos meros usuários. Nós não temos nenhum vislumbre, não temos nenhum indício de como é que isto funciona.
Pronto, e a relação que se estabelece com esses produtos terá que ser diferente, terá que ser uma relação meio fantasmática. Tipo, não é uma relação, eu estou a repetir um pouco, com uma bicicleta ou com um revólver, para usar o exemplo do David, não é? Ou com um móvel, alguém que faça uma cadeira, que seja, não é? É uma relação muito mais orgânica, realmente, porque eu vejo a corrente, eu consigo perceber porque é que a roda gira, eu consigo perceber que aquela corrente, naquela exposição, com aquelas duas rodas, eu consigo ter uma compreensão visível, tangível, de como é que a bicicleta anda. Eu consigo perceber porque é que o revólver dispara. Eu consigo perceber como é que aquela cadeira se montou. Mas eu não consigo perceber, não tenho qualquer ideia mesmo. E é um pouco aquilo que o David diz, mas não tenho qualquer ideia e como é que eu consigo estar agora a falar convosco neste momento, não é? Não dá. Tiago, não consegues, mas eu mostro o meu telemóvel e mostro o telemóvel do meu cunhado, por exemplo, que é alguém ligado à tecnologia, e se tivéssemos o mesmo telemóvel que não temos, mas o dele ia funcionar melhor, tinha as aplicações certas, tinha a película bem colocada, já tinha mudado a capa, agora tinha uma capa novinha, ou seja, o telemóvel como manifestação de qualidade, o meu e o dele são. Okay? Agora, passado um ano nas mãos de um e nas mãos do outro, ele trabalhou e tratou muito melhor essa peça de tecnologia do que eu. Mas há uma diferença, quer dizer, eu estava a pensar numa coisa que já repararam, eu estava agora a pensar nisto, que é, nós já usamos telemóveis desde o início dos anos 90, portanto são 30 anos de uso de telemóveis. É um dos objetos mais usados, diria hoje em dia. Seria de esperar que se o telemóvel, enquanto arquétipo da tecnologia não objetual, ou seja, da tecnologia que vale apenas pelo aspecto digital de nos fazer conectar a outra coisa, seria de esperar que houvesse mais museus de telemóveis. Há museus de tudo e mais alguma coisa, mas eu não conheço, nunca ouvi falar em nenhuma das cidades que visitei, em lado nenhum, um museu dos telemóveis. E a verdade é que há museus de coisas que são menos utilizadas e que são menos importantes no nosso dia-a-dia. Porquê? Porque eu aposto que o dono de uma Kawasaki, de uma moto Kawasaki dos anos 90, se lhe disser, olha, a tua moto, ela pode continuar a andar, mas para continuar a andar, para continuar a fazer longos trajetos, temos de tirar esta peça que a caracteriza enquanto Kawasaki. Se lhe tirares esta peça, ela deixa de ser uma Kawasaki original. E portanto, das duas uma, ou lhe tiramos a peça e continuas a usá-la como moto, sem stress, ou então fazes pequenos trajetos com ela, mas ela mantém-se uma Kawasaki. Eu diria, e eu não sou motardo, nem sei andar de moto, mas parte do princípio, este é o perigo de filosofar, não temos dados empíricos, não temos agora uma empresa de sondagens, mas parte do princípio que a maior parte dos donos da Kawasaki dos anos 90 diria, não, desculpe lá, eu prefiro não mudar a peça, faço pequenos trajetos e a moto fica uma Kawasaki original. Há uma dimensão objetual que é uma dimensão ritualística, é uma dimensão do usufruto do humano perante o próprio objeto. Isso não acontece com os telemóveis. No dia em que este meu iPhone avariar, eu não quero saber mais dele. Eu no portátil que tenho à minha frente... Mas isso não achas que pode ser... Portanto, estava a dar o exemplo da Kawasaki. Eu estava a interpretar de modo positivo. Eu até, de repente, estava a ler de maneira diferente, negativa. Tipo, parece-me uma espécie de fetichismo, não é? Parece uma sobrevalorização de algo que, sinceramente, não sei se deveria ser assim tão valorizado, não sei. Esse caráter descartável do telemóvel pode significar, sim, uma relação menos umbilical, não é, com a matéria, mas também pode ser uma coisa boa, pode ser uma relação mais desprendida. Sim, essa é uma... não sei, não tenho resposta para isso e parece-me interessante, não é? Uma certa dose de fetichismo acho que caracteriza a relação primordial do homem com o objeto, não é? E até nas sociedades primitivas há toda uma projeção, sem piada, há toda uma projeção fálica da ideia da lança
das construções primitivas e dos próprios monumentos, não é? O que é um obelisco, como há em Buenos Aires, não um gigantesco fetichismo, uma projeção da questão fálica. Seria interessante, e aqui tenho mais perguntas do que resposta, saber se há um fetichismo pela informação, não é? Mas pelo menos não há um fetichismo pela coisa. Nós não temos uma atração forte pelo telemóvel, a não ser pelo que o telemóvel nos permite, não é? Enquanto que por uma Kawasaki, mesmo que não ande mais de 1 quilómetro, ele é guardado no museu. Eu volto a esta ideia de que não me tinha percebido até agora, que é a extrema ausência de museus de telemóveis face à extrema abundância do objeto. Acho que há uma certa evidência o exemplo do da seu caráter Kawasaki pouco é objetual. ótimo, porque a Kawasaki é uma moto excelente. As motas japonesas são excelentes. A Honda, a Yamaha, a Kawasaki são grandes motos, têm qualidade, não é? Eu acho que se focarmos aí, é indiferente o produto que temos à frente. Há umas motos agora que saíram a imitar as Cafe Racers, que são as Royal Enfield, não sei se já viram, são todas bonitinhas, mas quem percebe de motas percebe que aquilo é um chasso, aquilo não tem qualidade, aquilo é mau, aquilo não vai durar, aquilo dá aspecto de que anda bem e que é robusta, e não é uma moto que engana. É quase como tu veres uma moto que tem aspecto que é rápida e não é rápida. Tu sentes-te defraudado, percebes? A tecnologia aí não funciona. E o telemóvel não te engana. O telemóvel não engana. O telemóvel cumpre a sua função, permite-nos contactar com o mundo e com a natureza, porque a natureza tecnológica também cada vez melhor. Falamos de um lado para o outro do mundo cada vez melhor, não com o mesmo telemóvel, mas com modelos novos do mesmo telemóvel, da mesma tecnologia. Portanto, se apontarmos para a tecnologia e vermos a qualidade na tecnologia, e essa tecnologia apresenta-nos em 2022 com o iPhone 12 e daqui a 5 anos com o iPhone 14 ou algo assim, mas é a mesma tecnologia. Ou seja, quem tem olhar, quem gosta da qualidade, quem olha para isso, vai gostar da qualidade de uma chávena de café, de uma Kawasaki e de um bom telemóvel. Sim, mesmo mas que não o mas o que é que não totalmente. acontece com as torradeiras, a ver a torradeira 14 e a torradeira 15? Então não há, pá. Então não há. Há a torradeira 15 e a torradeira 16. Não há torradeira. Ainda agora, eu tive uma torradeira, pá, aí 10 anos e estragou-se, e agora comprei uma que, pá, 6 meses. Portanto, também há, claro que há boas marcas. Não, mas esta ideia da constante superação, pá, há pessoas que compram o iPhone 14, têm um iPhone anterior, quer dizer, realmente não há uma necessidade. Mas e eu queria acrescentar, nós estamos também, a voltar a uma coisa, não é? Eu acho que nós... Não, mas isso acho que é outro assunto, sim, é interessante, mas é o assunto dos não coisas, exatamente, acho que sim. Pá, eu só queria acrescentar um aspecto para finalizar esta minha insistência na distinção, que é, voltando à moto, não é? A mota, eu diria que o objeto tradicional é objeto de mercantilização a quando da aquisição e da reparação. Portanto, e subsidiariamente do uso. Portanto, quando estás a usar a moto, ninguém está a monitorizar para onde é que vais, onde é que estás, se viras para a esquerda ou para a direita. A mercantilização entra na compra da moto, alguém lucra com a compra da moto, na sua reparação e, quanto muito, em bens complementares da moto, como a gasolina, não é? Que tu precisas para usar a moto. A tecnologia digital, não esqueçamos que é uma tecnologia digital mercantilizada. Acontecem coisas muito interessantes. Por exemplo, o meu e-mail, o meu Hotmail, como eu não fiz o update para Premium, desde há 3 ou 4 meses que me dá anúncios. Portanto, eu entro na caixa de entrada do meu correio eletrónico e tenho lá um anúncio que não está no spam. É automaticamente colocado como primeiro e-mail por ler. No Instagram também recebo anúncios. Portanto, isto seria o equivalente a tu teres uma torradeira em casa que, em vez de fazer plim, diz assim, compra isto, compra aquilo. E o faz porque está a ouvir todas as conversas que tens em casa. Mas eu digo isto, humoristicamente, mas é verdade. A mercantilização do uso da tecnologia digital seria o equivalente a tu teres uma moto que a cada viagem no final te diz, e não se esqueça que aqui perto há o talho do Ramiro. E tu, para a moto não te dizer um anúncio publicitário no final de cada viagem, terias de pagar mais pelo uso da moto. É que estamos a esquecer de um aspecto fundamental, é que
a tecnologia digital está profundamente mercantilizada, enquanto que a tecnologia não digital não. Eu ainda posso usar a minha torradeira sem que ela me anuncie algo. Ela faz plim e não me anuncia nada. Enquanto que eu já não consigo fazer isso nem com o próprio e-mail. Nem com o próprio e-mail eu posso usar sem ser objeto de uma monitorização algorítmica que me dá a mim um anúncio personalizado para aquilo que eu pesquiso. Porque os anúncios que eu tenho na caixa de entrada são anúncios de acordo com o meu perfil de utilizador. E isso não acontece nem com a moto, nem com a torradeira, nem com o revólver. Voltamos ao revólver, não sei porquê. Tu tens que me arranjar o contacto de quem te vende torradeiras que fazem plim. Foi só um exemplo, pá, nem sequer tenho torradeira. A torradeira que faz plim é top. Normalmente é quando começa a cheirar a queimado que eu vou ver. Onde é que colocarias, onde é que nessa categoria, nessa distinção, onde é que colocarias a Bimbi? Entre o telemóvel coisas que fazem plim. Onde é que colocarias a Bimbi? Nessa categorização que tu puseste? Para ti, onde é que está a Bimbi? A Bimbi é uma coisa ou é uma limbo coisa? Ontológico. A Bimbi está num limbo ontológico. É interessante porque há certos objetos que se estão a tornar híbridos, não é? Como aqueles frigoríficos que têm um ecrã com 1001 funções. É interessante pensar esses objetos que, por um lado, têm uma dimensão claramente não informativa. Um frigorífico tem de fazer uma coisa que é muito primordial, que é manter os alimentos a frio, e nesse aspecto tem uma dimensão objetual muito nítida, mais parecida a um alguidar do que a um telemóvel, mas ao mesmo tempo há frigoríficos com um ecrã que te informam acerca de imensas coisas. Parece estar a nascer uma nova espécie de objetos híbridos que são, por um lado, não coisas e, por outro lado, coisas, não é? É interessante a tua pergunta, não sei onde é que a distinção coisas não coisas aqui não nos ajuda, pá. A distinção seria ferramenta útil, ferramenta inútil. Não há nenhum mecânico que, apresentando-lhe uma nova ferramenta que o iria ajudar na sua tarefa, ia escolher, por exemplo, a chave inglesa ou a chave sextavada de 1980 e troca ao passo. Se a nova ferramenta for mais eficaz para o ajudar a resolver um determinado problema, ele vai aceitar a ferramenta. A Bimbi é uma ferramenta para muitos chefes de cozinha. Não é? Há muitos chefes de cozinha que usam a Bimbi. Portanto, para fazer aquilo que eles querem, a sua arte, para fazer as suas receitas, eles usam a Bimbi. O telemóvel, pá, é uma ferramenta para a maior parte de nós. Eu, para trabalhar, preciso do telemóvel. Um bombeiro, para saber a localização dos carros dos seus companheiros de batalhão, precisa do GPS do iPhone. Portanto, nesse sentido, mas bem, eu não sou contra o são telemóvel, pontas de lança de tecnologia, não é? Eu não sou contra o telemóvel. Estou a dizer é que tal como há uma diferença absoluta entre falar do texto a seguir à invenção da imprensa na Europa e antes, os dois são textos, mas são coisas diferentes em termos sociais, em termos do seu potencial. É diferente falar. Ali há uns tempos, pá, que o Gutenberg conseguiu criar, acho que 140 exemplares, não mais, 1400, assim, um número muito superior em X meses, que era o tempo que havia uma cópia da Bíblia. Portanto, uma cópia da Bíblia manuscrita demorava tanto tempo a ser produzida quanto os primeiros 1500 exemplares, imagina, que o Gutenberg fez. Eu não estou a dizer que a imprensa foi mais, estou a dizer é que falar do que é um texto depois da imprensa ou antes da imprensa é falar de aspectos diferentes, quase que não devíamos usar a mesma palavra. E com a tecnologia acontece o mesmo. Falar do objeto tecnológico digital versus do objeto tecnológico não digital é falar realmente de objetos radicalmente diferentes. Mas não estou a dizer que um seja melhor do que o outro, ou que não devemos usar um, ou que devemos usar o outro. Mas é tentar superar esta dicotomia e ver o que é possível fazer com isto. Mas essa dicotomia parece-me que é inevitável, percebes? Sim, mas moto não é... Não, ela existe. Essa dicotomia nas existe. gavetas, uma moto não está na mesma gaveta de um telemóvel. Não, podemos arranjar gavetas para tudo, não é? A mesma mota ou a mesma categoria mota tem categorias diferentes. Eu dei o exemplo da Kawasaki e da Royal Enfield, não é? São a mesma categoria de mota, mas objetos diferentes, não é? Se calhar o piercing aqui iria dar muito mais valor a um iPhone, poria o iPhone, porque é porque é belo, porque é bem feito, poria o iPhone na categoria da Kawasaki e não na categoria da Royal Enfield, que não tem qualidade.
percebes? Portanto, eu acho que é preciso superar essa dicotomia objeto, não objeto, por aí fora, e pensar em algo mais. O exemplo do chefe de cozinha que é capaz de atingir algo mais com a Bimby leva-nos para aí, percebes? Ele não vai pôr de parte, não, como é que é aquela história? Não diga não à partida de uma ciência que desconhece, não ponha de parte uma ferramenta que ainda desconhece. Se nos permite fazer isso, se nos permite ligar-nos melhor com a realidade, fazer melhor o nosso trabalho, eu acho que é boa tecnologia. Mas uma coisa Não recusando tudo aquilo que foi dito sobre os objetos e os não objetos. Lá está. A Bimby é um exemplo, podemos explorar esse exemplo da Bimby. Porque uma coisa é tu conseguires atingir os teus objetivos, outra coisa é tu saberes aquilo que estás a fazer no sentido a vários níveis de profundidade. Alguém que se habitua, um chefe de cozinha não, porque ele já tem toda uma vida de sabedoria culinária, não é? Mas um puto que se habitua a cozinhar com a Bimby pode num dia em que a Bimby falha, pode não conseguir fazer um arroz, estás a ver? Pode não conseguir fazer uma massa por ele próprio, porque mas com a Bimby ele consegue fazer um arroz muito melhor do que alguém passou a vida a fazer arroz, não é? Pronto, por isso, se a ideia é conseguirmos alcançar objetivos, sim, a tecnologia é ótima. Lá está, mais uma vez, eu estou a falar convosco e estou a cumprir esse objetivo. Pronto. Se a outra ideia é ter uma relação mais compreensiva com a realidade, isso é outra história. Eu estou a falar convosco e não faço a mínima ideia como é que estou a falar convosco. Para mim isto é um milagre. Primeiro eu acho que não faz a mínima ideia como é que se faz arroz. Logo aí, suspeito. Depois, pá, se baixarmos um bocadinho a escala, ok, a Bimby não funciona, o puto não sabe fazer arroz. Mas nós estamos no nível abaixo. Eu sei fazer arroz no fogão, mas se o fogão falhar, eu não sei fazer fogo. Se não tiver fósforos. Percebes? Nós estamos já num nível, estamos a dar de barato, parece que estamos na base da tecnologia. Não estamos, nós já estamos muito acima. Eu sei, mas o que eu digo é, mas há graus, por exemplo. Há graus, e nós estamos já no último grau. Pronto, o último grau é o da Bimby, e nós estamos um grau abaixo. Antes ainda há o do fogão, há o do carvão, há o de fazer fogo, há o de semear os alimentos, há o de colher, caçar os animais, tudo isso. Nós já estamos esse tudo de barato por baixo de nós. E já estamos a falar, olhar só para cima, mas nós já estamos numa série de patamares em que não sabemos fazer nada para trás de nós. Sim, concordo. Não é nada de novo. Não é? Eu concordo com isso. Eu acho é que há certos objetos que pelo menos dão-nos, se quiser, nos dão a ilusão e a verdade e a realidade de... vamos ver. Há graus aqui. Pronto. O grau de compreensão que fazeres um arroz sem a Bimby te dá sobre as propriedades dos alimentos é maior do que o grau de compreensão de que pôs para lá o saco de arroz, porque a Bimby diz lá no ecrã colocar aqui saco, meio saco, agora esperar 5 minutos. Pronto. Há graus de relação com a realidade. Pronto. Acho que alguém que esteja habituado a fazer arroz perceberá melhor o que é que o arroz precisa, onde é que o arroz vai instalar, as propriedades, como é que o arroz fica mais alourado ou mais solto. Estás a ver? Mas eu concordo contigo, realmente já estamos no nível de fogão. O que é o arroz alourado? Desculpem lá. É arroz a Rio Tinto. Com loureiro. Sabe o que é que eu queria propor? Digam-me o que é que acham, porque é uma questão que me tem de vez em quando ocupado, que é, nós estamos, o título é Zen e a arte de manutenção das motocicletas. Exatamente. E nós ficamos com a segunda parte do título. Eu acho que a partir da questão do Zen, eu não tenho uma resposta para isto, mas que impressão é que vos merece esta cada vez mais integração nas vivências ocidentais de sabedorias, práticas, rituais orientais? É o caminho da globalização, esta síntese? Pode ser um bocado fluido. Ou seja, o que é que isto significa? O que é que temos a dizer sobre isto? Eu desconfio, pronto, sou assim, à partida, às vezes vejo com algum ceticismo esses movimentos, ou melhor, esse apelo a esse tipo de
como é que eu ia dizer, de vivências ou de perspectivas sobre a realidade. Pronto. Mas posso estar a ser profundamente injusto. Não sei. Acho que uma mente ocidental, não sei se quando envereda por esse tipo de filosofias ou perspectivas, não haverá aí um certo auto-engano. Não sei. Uma auto-indução de que, apesar da nossa mente ocidental formatada de uma certa maneira, somos capazes de, porque tivemos uma semana de retiro com alguém que se diz muito conhecedor sobre os meandros das filosofias orientais, se isso é suficiente para, ou se nós não estamos auto-enganados a pensar que isso terá um significado realmente mais profundo do que se calhar uma espécie de distração mais ou menos sofisticada e emocionalmente impactante, não sei. Tenho alguma desconfiança, mas posso estar a ser injusto, não sei. Mas isso, eu como tu também tenho alguma desconfiança, mas dou o benefício da dúvida que se calhar, como estamos ao nível do fogão na culinária e não conseguimos reconhecer que há níveis mais básicos atrás de nós, já estamos tão imbuídos de uma mundividência ou de uma filosofia ocidental que não conseguimos ver outra. Por exemplo, esta questão aquele podcast que tu falaste no início do nosso amigo Tomás Magalhães, não é? O Despolariza, né? Um dos lemas desse podcast é tentar superar a dicotomia aristotélica, o princípio da não contradição, o princípio da identidade. Veem isso como algo, se não errado, pelo menos a ultrapassar. Eu acho isso um bocado estranho. Não é? Como é que podemos viver sem o princípio da não contradição, ou sem o princípio da identidade? Não é? Mas se calhar é porque temos realmente uma mente branca, não é? Somos 3 homens brancos aqui a falar e já temos uma mente polarizada e formatada para funcionar em binómios, não é? Em dicotomias. Mas eu não consigo pensar de uma forma una e transcendente e em que todos somos um e não há uma identidade que é única e que partilhamos todos a mesma identidade. Acho isso muito estranho para alguém que quer ir ali à padaria comprar pão. Se calhar num retiro funciona bem, mas eu para ir à padaria comprar pão preciso pensar de forma polarizada e dicotómica. Não consigo outra. Essa maneira, essas maneiras de... Sou pouco zen na padaria. O quê? Não percebi. Uma padaria zen? Estou a imaginar o Tomás como sendo o cliente mais neurótico da padaria, em que o padeiro lhe pergunta o que é que ele quer e ele está muito preocupado porque está dicotómico na padaria. Nunca tinha ouvido na mesma frase a expressão dicotomia e padaria. Mas adiante. Zen, uma frase zen, dicotomia e padaria. Não, se tu vais pedir e pedes um mulete, que é o que se diz aqui no Norte, pedes um mulete, não é? Tu queres um mulete, tu não queres uma regueifa, não é? Portanto, é o princípio da identidade. Se ele te dá uma regueifa quando tu pedes um mulete, ou um pão da avó, ou algo assim, ele não está a respeitar o princípio da identidade, está-se a contradizer. Não é? Ele não pode dizer que está-te a dar um mulete e está-te a dar uma regueifa ao mesmo tempo, não é? Portanto, alguém que, imbuído desse espírito de superação da dicotomia, em que tudo é um, para ele a regueifa é o mulete. Portanto, se pede um mulete e lhe dá uma regueifa... O Schopenhauer, há várias maneiras, mesmo que a filosofia ocidental, tem de resolver isso. O Schopenhauer tinha a imagem do mar e das ondas, não é? Tipo, o mulete e a regueifa são as ondas. E a realidade é o mar. Estás a ver? Tipo, tu, no fundo, estás a comprar uma onda em vez de comprares outra onda. Mas... Eu estou-me a sentir duplamente ignorante, porque eu percebo pouco de pão e ainda menos de vocabulário específico do Norte. Portanto, eu não sei o que é um omelete e uma regueifa e só sei que nada sei quanto a isso. Omelete é o pão branco normal. Ok. Pronto, imagina, sei lá, como é que se diz um pão normal, um pão simples. E em Lisboa não se diz regueifa, não existe esse nome? Não sei. Não? É uma palavra que eu não consigo É? não pensar
pá, num duplo sentido que eu não sei se tem, mas frases como pá, mas é cuidado com a regueifa. A regueifa acho que é roca, e diz roca, não é? Roca. Temos é uma palavra que está mesmo a pedir num duplo sentido qualquer, meio parvalhão, não é? Pá, opa, eu dava-te na regueifa, andava. Não tem esse duplo sentido, eu estou a inventar. Mas a palavra tem um duplo sentido ou eu estou a Aqui no inventar agora? norte, Tem esse sentido. Não, aqui no norte tudo tem duplo sentido. Tudo tem duplo sentido. Não há nenhuma palavra que tenha duplo sentido. A minha vizinha tem uma bela regueifa, por exemplo. Pois, mas tem, não tem? Bem parecia, regueifa tem esse duplo sentido, não tem? Tem. Mas é o quê? A regueifa, já que estamos a falar de strip de autores e sem linguagem demasiado direta, mas a regueifa, diríamos que é uma parte dianteira superior ou traseira Eu, por acaso, inferior? diria que era a traseira inferior, mas também se me disseres em contexto a da frente superior, eu também digo que sim, é uma questão contextual, não é? É uma questão, é contextual, não é? Muito bem. Sim. Na padaria é que convém não confundir as coisas. Pronto, é essa questão de uma mentalidade não dicotómica e una que me pronto, acho difícil. É muito interessante no seminário de filosofia sobre Spinoza e no centro de meditação Zen ali de Miragaia, mas no dia a dia não conseguimos, acho eu, pensar de outra forma. Mas sabes que eu estava. É uma coisa sobre a qual vou pensando, porque há muita malta instruída, jovem, que de repente acredita, não sei, na leitura da aura e mil e uma coisas. A minha principal reserva face a algumas práticas orientais não é tanto as práticas em si, porque há um livro muito interessante que é o livro Anticancro do David Servan-Schreiber, era um médico psiquiatra altamente ocidental, de um espírito altamente cientificista, que lhe foi diagnosticado cancro do cérebro e dado uma esperança média de vida muito reduzida, e ele acabou por viver 10, 15 anos. Ele fez uma investigação sobre tudo o que o poderia curar do cancro. E ele fez os tratamentos ocidentais, mas depois, como bom cientista, foi pesquisar sobre outros aspectos e chegou à conclusão que havia outros aspectos que ajudavam, tentam ajudar o que o homem viveu. E o Mindfulness, por exemplo, foi fundado pelo Kabat-Zinn, que é psiquiatra. E há evidências científicas. Hoje em dia já há psiquiatras, um deles eu falei com ele num convívio, psiquiatras que na consulta dizem, olha, pode experimentar fazer meditação. A minha principal reserva é uma reserva institucional, que é um bocadinho esta ideia de um cantor de fado fraudulento, um cantor de fado que não canta bem o fado, não vai ter sucesso em Portugal a cantar o fado, porque nós temos uma tradição de fado. Mas, calhar, se for para os Estados Unidos cantar fado, vai ser um grande cantor de fado. E a minha reserva face a estas presenças de terapias e filosofias orientais não é tanto as terapias e as tradições em si, Pois. porque a mim, por exemplo, meditar deu-me jeito e tem-me dado jeito, é mais a ideia de que eu posso diplomar-me em instrutor de meditação zen fazendo um curso de 3 meses online com o instrutor da Maia, estou a brincar, nada contra a da Maia, e de repente estou a fazer masterclasses a cobrar 150 euros por aula. Ou seja, a minha principal reserva é institucional e é o facto de, como são práticas novas, não temos o mesmo tipo de reconhecimento intersubjetivo que temos, por exemplo, faça uma licenciatura em psicologia, não é? Para uma pessoa ser psicólogo, tem de fazer aqueles anos, tem de tirar o certificado a estas universidades reconhecidas, enquanto que não há um sistema de reconhecimento intersubjetivo devidamente fundamentado para estas práticas orientais. Eu diria que não duvido de que haja boa acupuntura em Portugal, não duvido que haja bons médicos orientais em Portugal e não duvido que haja boa meditação zen em Portugal e que haja uma possibilidade de fundamentar cientificamente essas práticas, mas diria que precisamente pela ausência de dispositivos e de diplomas, vivemos numa era em que no Ocidente eu amanhã posso abrir um dojo de meditação zen e dizer que tenho um diploma zen porque li um livro e ninguém pode processar. E eu acho que isto vai continuar assim nas próximas décadas. E acho que se calhar no próximo século já teremos uma licenciatura
na Universidade Nova de Lisboa em práticas Zen. Acho que estamos numa época de transição. Mas definitivamente eu acho que algumas questões orientais vieram para ficar, não tanto essas questões mais holísticas, mas questões, por exemplo, que são muito técnicas, por exemplo, o saber respirar. Uma das principais coisas que aprendes nessas meditações orientais é saber respirar. Pá, nós passamos 12 anos na escola ocidental sem aprender a respirar, e a respiração é a única função vital que tu consegues diretamente controlar. Tu não consegues controlar diretamente os teus batimentos cardíacos, a não ser que sejas um monge budista XPTO, não consegues controlar diretamente um conjunto de aspectos das suas funções vitais, mas consegues controlar a respiração. E há técnicas de respiração super simples, por exemplo, para diminuir a ansiedade, das quais não aprendemos. Mas, curiosamente, os psicólogos já andam a pôr em prática. Há muitos miúdos que têm ansiedade e vão ao psicólogo, e o psicólogo ensina técnicas de respiração que não vêm da tradição ocidental da respiração, vem de técnicas do yoga e da meditação e de outras coisas. Mas a minha reserva é mais sobre não termos um sistema montado para o reconhecimento da legitimidade, não é? E temos esse sistema montado para as sabedorias ocidentais, mas não temos esse sistema montado para as sabedorias orientais no Ocidente. Bela preocupação que nos puseste agora, pá. Vamos ter que criar um sistema, vamos montar um sistema para filtrar gurus zen. Tem sido uma oportunidade de negócio choruda, não é? O negócio guru é um dos negócios mais, lucrativos. As pessoas são livres para gastar o dinheiro onde querem. Até. Sim, não, mas... Cartomâncias são livros de autoajuda, porque a principal pessoa ajudada é o próprio autor, não é? Através do rendimento. Sim. São livros de autoajuda. Exatamente, pronto. Tu vês o Gustavo Santos, que é o autor que tem mais livros vendidos em Portugal de livros de auto-coiso. E tu vês o Gustavo Santos a falar, não é? E vês as ideias que ele tem e pensas, se calhar esta pessoa não está tão a par do modo como o ser humano, a realidade e o mundo e o universo funcionam como ele diz que está, não é? E é uma pessoa que deve estar cheia de dinheiro. Deixa-me tentar resgatar a nossa stripper e ao mesmo tempo a palavra autoajuda. Este livro, de algumas sessões que eu vou lendo em alguns sites, na Goodreads e por aí fora, há muita gente que vê este livro como um livro de autoajuda, no sentido em que regressam ao livro 2, 3, 4, 5 vezes e descobrem sempre lá coisas novas que o ajudam na vida. A filosofia, para mim, eu vejo também como um exercício de autoajuda. Qual é o problema da palavra autoajuda? Vocês têm... Deixa-me usar aqui um termo aqui do Norte também. Mete-vos espécie também? Autoajuda é uma coisa que mete espécie? Dá assim arrepios? A mim não dá problema nenhum pensar na filosofia. O conceito é logo um bocado estranho. Não é autoajuda. Mas a filosofia não é uma disciplina de autoajuda? Eu tenho problemas logo com o conceito de auto. Quão auto é a ajuda vinda de um livro. Quão auto isso mas é. A filosofia não é só leitura de livros, não é? É muito redutor pensar... É interessante isso porque, pá, eu ando a explorar a leitura, por exemplo, o Ryan Holiday é um autor estoico que eu gosto muito e está com pé na filosofia, outro na autoajuda. Portanto, eu diria que há uma diferença entre ler, por exemplo, as meditações do Marco Aurélio, as cartas a Lucílio de Sêneca e ler livros de autoajuda. Uma diferença fundamental parece-me a promessa da facilidade. Se nós lemos os estoicos, tudo ali é combate permanente. Tudo ali é tensão permanente. Tudo ali é a ideia de que a solução não é um fim alcançável, a solução conquista-se a cada dia. Pelo contrário, os livros de autoajuda normalmente até têm títulos sensacionalistas. 12 passos para ser magro, 4 passos para ser feliz, a regra dos 5 segundos para ser sedutor, pá, etc. Quer dizer, deixa-me contar essa. Me incomoda... Essa queres saber, O que me incomoda no livro do autoajuda é a sua promessa de imediatez. Diria que esse é o meu primeiro
O Tomás desapareceu e foi substituído por ele próprio num Não, pau. estou aqui. Estou com um problema com a cadeira. Queria ver se resolvia isto. Okay. Portanto, o meu principal problema com a autoajuda, por um lado, é esse. É a promessa de imediatez e não a promessa de insistência. Outro é a simplificação. A grande simplificação. Mas, por exemplo, há livros... Eu dou-vos um exemplo. Eu ainda não li, e isto é polémico, mas eu ainda não o li, mas eu acompanho no Insta. E politicamente não concordo com muito do que ele diz. Mas já ouvi coisas muito interessantes do Jordan Peterson. Muito interessantes. Que apontam para uma dimensão existencial, mas que apontam para uma reflexão. Depois, a meu ver, a autoajuda aponta muito para uma ideia de clichê, para a ideia simples. Enquanto que a filosofia, que a prática, às vezes é preciso refletir sobre aquilo. Portanto, a minha reserva com a autoajuda não é tanto a ideia de que alguém escreve um livro cuja leitura te inspira. Eu, em 2014, 2015, a leitura de Sêneca ajudou-me muito e foi importante na minha vida. Mas, contrariamente à autoajuda, porque eu penso nisto, o que é que distingue os estoicos da autoajuda? Não é? O que é que distingue ler... David, mas o teu problema não é com a facilidade, porque se fosse fácil e apresentasse como fácil, não é? O teu problema é com o logro, ou com a mentira, ou lá está, para irmos ao livro, com a falta de qualidade, com a falta de rigor, com a falta de seriedade, porque tu sabes que não é fácil, não é? E exatamente, sabes que não pode ser imediato. E a autoajuda está muitas vezes associada também à idolatria do autor. Quer dizer, os livros de Sêneca vendem-se sem uma biografia de Sêneca, enquanto que a maior parte dos livros de autoajuda vendem-se com uma grande idolatria do autor. Portanto, a autoajuda que eu não gosto, eu não tenho nada contra um certo tipo de autoajuda, mas a autoajuda tem algumas características que são a idolatria do trajeto de vida do próprio autor, a promessa de imediatez e a superficialidade conceptual. Agora, há livros que são rotulados na autoajuda, por exemplo, o livro 365 Dias Estoicos, de Ryan Holiday, em algumas livrarias está na filosofia e em outras está na autoajuda. E a verdade é que é um belo livro. Porque são meditações simples, dia a dia, comerciais, mas o gajo vai buscar Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto e traz para os dias de hoje. Portanto, eu não sou completamente contra a autoajuda. De cada vez que vou à estante da autoajuda de uma livraria, dos 20 livros que estão lá no escaparate, há sempre um ou dois que eu digo, mas este eu até lia. E há outros que não. Outro volume, por exemplo, o Robert Greene tem um livro chamado Power, o Poder. É um livro belíssimo. Dicas sobre o poder e são lições de história maravilhosas. Em algumas livrarias não está nas ciências sociais, está na autoajuda. Mas aquele livro é um belo livro de divulgação histórica. Agora, a autoajuda que eu não gosto, para meu ver, tem estas três características: a imediatez, a idolatria do autor e a superficialidade intelectual. Se não tem estas três, e ainda assim é autoajuda, eu leio. Então, mas a filosofia pode ser um exercício de reflexão sobre o próprio, em que não é imediata, não é superficial. Não é? Este livro aqui, parece-me que a manutenção da motocicleta é uma metáfora, não é? Porque a manutenção que lhe interessa é a manutenção do eu. Portanto, essa terceira linha narrativa, que era a procura, a fuga da loucura e depois o reencontro final com o seu próprio eu, considerado louco, mas que ele depois reconhece perante o filho que não era louco, não é? Esse é quase como a apoteose do livro, não é? Ele reconhece, encontra-se a si próprio. Portanto, há aqui um sentido de autoajuda. Agora, de todo fácil. Portanto, ele teve que atravessar os Estados Unidos inteiro com o puto às costas até se passar por tratamentos de eletrochoques até se encontrar a si próprio. Não é? Mas em vez de usar a palavra autoajuda, que tem esta conotação, nós podemos falar de livros com vocação terapêutica. E a verdade é que parte da filosofia tem uma vocação de descobrir a verdade objetivamente, não é? A Crítica da Razão Pura do Kant tem essa função, não pretende ser um livro terapêutico. E parte da filosofia tem uma vocação terapêutica, em que há uma dimensão... Ele faz uma distinção interessante entre os sofistas, criticados pelo Platão, e Platão. Platão, na linha de Sócrates, ele é um autodidata, nitidamente. Há aqui uma série de erros históricos e técnicos em relação à história da filosofia, pequeninos, mas há. Mas é muito interessante.
Vê-se que ele estudou a fundo, mas na forma de autodidata. E ele separa, então, a filosofia a partir da cisão que fez o Platão com Sócrates, na busca da verdade, e o que fizeram os pré-socráticos, que não estavam preocupados com a verdade, e que Platão criticava-os por isso, mas, ao contrário do que nós hoje em dia pensamos, não estavam só preocupados em vencer debates retóricos. Estavam preocupados com a qualidade, mais uma vez, em melhorar a vida, na autoajuda. Portanto, e o que ele diz é que, depois de Platão, a filosofia seguiu, com Aristóteles e por aí fora, o caminho da via da verdade, da procura da verdade, e esquecemos a procura do eu e da procura da excelência, da arete, da virtude. A conotação de virtude é muito moral hoje em dia, não temos uma palavra para isso. Mais próximo seria a excelência, a arete. Não é? E, portanto, a filosofia hoje em dia não procura a arete. E os livros de autoajuda, o que fazem mal, é retomar essa linha perdida há 2500 anos atrás pela filosofia, e que já devia ter sido retomada, se calhar, de forma mais séria, pela filosofia, que não tem sido. Então o que temos hoje em dia são esses manuais que não gostamos e que criticamos, e que é uma filosofia light, uma filosofia popularizada, autoajuda, lá está, e que é uma mescla de muitas coisas. Mas se os filósofos tivessem tomado em si a responsabilidade de tratar a sério deste problema da qualidade do eu e da melhoria do eu, se calhar não tínhamos agora esse lixo todo de autoajuda, porque tínhamos outros referentes bem mais interessantes e com bem mais qualidade. Portanto, a culpa é nossa, dos filósofos, não é mais ninguém, não é dos autores de autoajuda, não é? Mas ok, mas a psicologia, como é que a colocas aí? A psicologia acho que não se preocupa com a excelência humana, não é? Não é... Quando eu penso em autoajuda, eu não penso, não sei se estás a usar o conceito dessa maneira, mas quando nós pensamos em autoajuda, pensamos em pessoas que se calhar querem encontrar uma tranquilidade interior, uma certa felicidade, um bem-estar, e não estamos preocupados com esses conceitos muito mais abstratos, que é o conceito. Não é alguém que pega num livro de autoajuda não está, acho eu, a querer ser o melhor, seja o que for. Não está a querer ser o Cristiano Ronaldo, seja o que for. Está a querer ser, agora está a querer, se calhar, sair de um dilema qualquer emocional, está numa fase proto ou mesmo depressiva, ou está perdido. O livro de autoajuda, acho eu, tentam, se calhar mal, pelas razões que o David apontou, mas tentam cumprir esse papel. O que estás a dizer, acho que é outra coisa, acho eu. Essa arete, essa excelência, acho que é... são livros de moralidade, se calhar são livros, se calhar, do género da ética nicômaco, são livros, se calhar, podemos encontrar na filosofia, mas mais moralistas, não é? A filosofia da moralidade, que procura definir... Eu acho que teríamos que ir atrás, antes. É? O herói de excelência, o exemplo de excelência para os gregos seria pré-socrático, seria Ulisses. Ulisses era alguém, lá está, e a metáfora da viagem outra vez, não é? Ulisses, um aventureiro, era esperto, era ardiloso, era corajoso, mas também sabia chorar, emocionava-se perante uma música, era capaz de matar um boi, esfolar o boi, cozinhar o boi de diversas maneiras, lutava boxe, fazia desporto, lançava a seta mais longe do que os seus inimigos. Esse era um homem excelente. E esse não se encontra na ética nicômaca, nem no manual de psicologia. É um todo-terreno, digamos assim. Seria um homem todo-terreno, que seria preparado pelos retóricos, pelos sofistas. Os filósofos não preparam homens todo-terreno. Estava aqui a pensar... Então, que os livros de autoajuda deveriam ser... Eu estava aqui a pensar quando é que terá surgido o género de autoajuda e o que é autoajuda, e estava aqui a pensar que se calhar, não sei, seria... Ser um Ulisses, tipo, como ser Ulisses. Olha, isso era um excelente livro de autoajuda, como ser Ulisses. Exatamente. Mas estava aqui a pensar que o livro de autoajuda, eu acho que para surgir tem de haver três condições, que é haver uma alta com tempo livre. Portanto, eu acho que a necessidade de preenchimento existencial acontece quando tens tempo livre. Ter dinheiro para usar nesse tempo livre,
e ter um vazio das comunidades tradicionais de atribuição de sentido à vida, nomeadamente as religiosas. Portanto, acho que nitidamente pululam os livros de autoajuda onde há um decréscimo do texto religioso, não é? Porque para os religiosos o livro de autoajuda, e conheço algumas pessoas religiosas, o livro de autoajuda tem um nome, é a Bíblia, e é ali que procuram a ler no dia-a-dia, até o judaísmo, que é uma tradição que conheço melhor, não em termos religiosos, mas pela questão cultural, tendo ascendência judaica. Tem uma questão muito interessante, que é todos os judeus do mundo, inclusive judeus laicos, e eu durante vários anos fiz, estão a ler o mesmo capítulo da Bíblia na mesma semana. E a cada ano, portanto, tu podes estar 10 anos a ler a Bíblia em loop, e a cada ano procuras algo diferente, um significado diferente na história de Abraão e Isaac, mesmo que não acredites em nada daquilo. Portanto, eu acho que há 3 condições que fazem com que é preciso haver uma classe média com tempo e com dinheiro, mas menos vinculada aos textos sagrados, que agora precisa de outro preenchimento existencial. Eu acho que recentemente há outro fenómeno, e a meu ver é preciso notar que há uma evidência, por exemplo, isso está no documentário da Netflix, The Social Dilemma, nas adolescentes, entre o aumento das redes sociais, do uso das redes sociais e o aumento da ansiedade, que é a pessoa que nos anos 90 ganhava o ordenado mínimo, se queria saber como é que vivia um milionário, comprava a revista cor-de-rosa, tipo uma revista tipo Ola, e uma vez por semana sentava-se e via como viviam os milionários. E se queria saber se a pessoa obesa nos anos 90 queria saber como é que era um corpo de alguém atlético, comprava Sports Illustrated. Mas hoje em dia não. Hoje em dia basta estar no metro de manhã e ver o que é que as pessoas andam a ver. Nós constantemente somos bombardeados através do Insta e das redes sociais com aquilo que não somos. Eu, se quiser, em 10 segundos vou ao Insta e procuro páginas sobre as melhores casas do mundo. E sou bombardeado com isso. Ou seja, o Jordan Peterson tem uma frase interessante que é: um miúdo de 15 anos hoje em dia, em 10 minutos, menos, em 3 minutos, consegue ver mulheres mais atraentes em 1 minuto do que o monarca absoluto há 400 anos em toda a sua vida. Portanto, nós hoje em dia estamos permanentemente a ser confrontados com aquilo que não somos. Estamos sempre a ser confrontados nas redes sociais e na internet com a casa do milionário, com as mulheres e homens de formas esculturais, com aquela pessoa que acorda às 5 da manhã e põe nas redes sociais que acordou às 5 da manhã para fazer exercício. E, portanto, a rede social também traz uma neurose que é a não pacificação com o eu. Não estamos pacificados com nós próprios porque estamos sempre a ser bombardeados com aqueles que fazem melhor. Então eu vou comprar o livro de autoajuda que me promete ter abdominais em 5 meses, e vou comprar o livro de autoajuda que me promete começar a ser pontual, e vou comprar o livro de autoajuda que me ensina a enriquecer em 3 semanas, porque estou permanentemente a ser bombardeado com estes arquétipos que antes, imagina, quer dizer, isto não era assim tanto tempo. Eu ainda sou do tempo em que, para ver uma mulher escultural, nós tínhamos de comprar a revista Max Man, ou esperar que desse um videoclipe na MTV passado 1h30. Hoje em dia vivemos numa era do permanente erotismo. Hoje em dia, e não digo que isto seja bom ou mau, eu não sou conservador politicamente, mas eu estou a dizer é que hoje em dia, no Instagram e no TikTok, há imagens que estão à distância dos pré-adolescentes que há 20 anos eram o soft porn. O soft porn de há 20 anos é o videoclipe que hoje em dia dá às 2 da tarde. Então este permanente bombardeamento com corpos perfeitos, casas perfeitas, carros topos de gama, permanentemente a ser bombardeados imageticamente com isto, dá-nos uma ansiedade. E de repente olhamos ao espelho e não chegamos, o nosso carro não chega, a nossa casa não chega, a nossa mulher não chega, e o que é que fazemos? Vamos à FNAC e compramos o livro de autoajuda. Mas ainda bem, não é? Tipo, o livro um dos livros mais vendidos de autoajuda de agora, no presente, são os livros do Jordan Peterson. E o Jordan Peterson tem uns livros, tem títulos que até combinam um pouco com aquilo que tu disseste há pouco, David. Tipo, ele tem um livro que é 10, como é que é?
10 passos para... 12 regras para a vida. Eu ainda não li esse livro. 12 regras para a vida, não é? E agora há Deixa-me outro... só fazer mais uma distinção, desculpa interromper-te, entre autoajuda má e autoajuda que podia ser filosofia terapêutica. Eu não li os livros de Jordan Peterson, mas tu vais ler a biografia dele. Pá, o gajo, antes de ser um best-seller, o gajo doutorou-se em psicologia, escreveu um livro que não é assim tão popular sobre os mapas de significado. Portanto, eu diria que há uma diferença entre filosofia com vocação terapêutica e autoajuda beabá. Pá, e depois a malta vai se convertendo, não é? Obviamente que se tu és um filósofo e és contratado para escrever um livro meio autoajuda, que vais escrevê-lo, não é? Porque os meus falam mais alto, mas não sei se o Jordan Peterson é um autor de autoajuda ou se é um autor de divulgação popular de ideias filosóficas intemporais, não sei. Quer dizer, os títulos não parecem enganar muito, não é? Como é que é o título desse livro que tu disseste? 12 passos? 12 regras para a vida, uma coisa assim. Isso é quase esse livro à minha mulher, ela disse que apetecia-lhe ir a uma marisqueira. Acho que só fala de lagostas, os capítulos todos. Olha, meus queridos, pá, no meio disto tudo, são 00:15, nós vamos passar a noite juntos via Zoom. Não sei, Tiago, queres finalizar e dizer qualquer coisa? Não, ia dizer o seguinte, tipo, realmente existe esse bombardeamento de imagens erotizadas e de imagens que estão muito, de realidades que estão muito para lá do nosso cotidiano, da nossa própria realidade, sim. Mas, por outro lado, também essa proliferação de livros de autoajuda, nós estamos a dizer mal dos livros de autoajuda, não é? Que são fúteis ou que, pronto. Mas, se calhar, a maior parte deles, eu nunca explorei muito isso, nem sei se há investigação nesse sentido. Mas, cara, a maior parte deles são livros que, no mínimo, nos podem advertir para esse tipo de perigos. Acho eu, não sei, tenho que pegar num à sorte um dia destes e ver o que é que ele diz. Mas, se calhar, são conselhos úteis para uma realidade tão flagrantemente perigosa. Se houver um livro que nos advirta, que não é preciso ser, acho eu, não é preciso ser um livro, não é preciso ser o Aristóteles ou o Séneca para conseguir explicar, não é, os perigos da sociedade, de uma sociedade como a nossa. Pronto. E se calhar existe isso, não sei, digo eu. Essa proliferação de livros de autores até pode ser uma boa notícia, não é? Até pode ser uma boa notícia, se calhar não são assim... Desculpa só dizer que eu concordo contigo, ou seja, às vezes até sendo professor, há malta que diz, pá, escandaloso, aquele... Ou seja, eu prefiro que um jovem ou alguém, genericamente, leia um livro de autoajuda do que não leia nada. É preferível que leia as 50 Sombras de Grey do que não leia nada. Eu só acho que a autoajuda, ou cruzando até com o diálogo de há pouco, não são a mesma coisa, as sabedorias ditas orientais, etc., só são perigosas no momento em que têm um discurso. Por exemplo, eu acho que a autoajuda só é perigosa no momento em que tenham um discurso, por exemplo, contra a psicoterapia. Acho que o Reiki só é perigoso se de repente te convence, quando tens um cancro, a não ir ao médico oncologista. Sim. Mas isso é uma minoria. Sim. Portanto, eu diria não que a autoajuda, não sei se é uma minoria. Por acaso, agora é inofensiva. É como aquela coisa, aquele medicamento não faz bem nem faz mal. É como o Melhoral, não faz bem nem faz mal. A malta lê, diverte-se um bocadinho, está no metro e siga para bingo. Mas este é o gesto de mudar de ideias, não é? Mudar de opinião, é. Pronto, agora mudei de opinião Muito bem, Tiago. A opinião que eu tive há 5 segundos, mudei de opinião. Pronto. Muito bem. Eu a pensar muito durante estes 5 segundos e cheguei à conclusão que estou errado. Mais uma vez, o livro de autoajuda mais vendido em Portugal é do Gustavo Santos. O Gustavo Santos é um negacionista do Covid. O Gustavo Santos é um negacionista das vacinas. O Gustavo Santos é um negacionista da psicoterapia. Estão a ver? Pronto, e esse é o livro de autoajuda mais vendido. Por isso, não é bom. Tipo, eu espero que os outros livros de autoajuda que estão na estante ao redor do Gustavo Santos sejam suficientemente não maus, não é? Para compensar o desastre psicológico que o Gustavo Santos significa. Por isso, e não sei se temos assim tão boas razões para ser otimistas. Por exemplo, o Reiki não é só mau porque
diz que o cancro pode ser curado assim assado. O Reiki é mau logo na base. Aquilo que nós há pouco dissemos sobre o respeito que temos de ter pela realidade. Por exemplo, aquela relação que temos com a moto, com o motociclo, voltando agora ao início da nossa conversa. Que há uma certa relação com a realidade que nós pretendemos que implica alguma verdade, não é? E algum respeito pelo mecanismo das coisas. O Reiki é a negação disso tudo, não é? O Reiki é regressar a um tempo mágico, um tempo em que a magia, a alquimia, em que a sabedoria científica é substituir aquilo que nós sabemos, a realidade, por um conjunto de crenças perfeitamente falsificáveis com os métodos que nós temos hoje. E que as pessoas interiorizam isso como se fosse uma verdade mais profunda ainda do que a ciência nos dá, não é? E o Reiki faz com que as pessoas vivam nesse mindset. Não é só quando têm cancro. É, no dia a dia, as pessoas têm esse mindset. O mindset da crendice. O mindset do desrespeito pelaquilo que nós alcançamos. Enquanto comunidade que lutou para ter uma ciência mais aprofundada. Não é? Por isso, na estante da autoajuda está o Gustavo Santos, está o Reiki, e se no Instagram estão as tais mansões, os tais carros topo de gama e as tais mulheres fogosas, não é? Que o rei, que o Dom João V não tinha acesso, então estamos bem tramados, porque não há nada que nos salve. Não há nada, não há salvação possível. Eu gostava de acabar com este apontamento. O Dom João nem acesso a retretes tinha. Pá, eu gosto muito que provavelmente a última frase substancial do nosso Zoom seja: não há salvação possível. Maravilhoso, vou dormir melhor, obrigado, Tiago. Olha, meus caros, acho que damos por terminada. Eu dou 5 estrelas ao livro apresentado hoje, Zen, e a arte de manutenção de motocicletas. Aconselho a leitura, ok? Ok. Não sei se vos convenci. Muito bem. É um livro de autoajuda, pá. Mas, eu não tenho nada contra a autoajuda, ao contrário do que o Tiago estava a dizer há pouco. Acho que há boa e má autoajuda. Neste caso, é um bom livro de autoajuda, até para quem quiser uma ajuda, com algumas dicas para manter a sua moto afinada. Isto mereceria outra conversa, que é, sei lá, o Siddhartha permanece autoajuda. Eu diria... A lista telefónica. Eu já vi as meditações de Marco Aurélio na autoajuda. Já vi um livro que acabei de ler que se chama Dopaminados, de uma psiquiatra americana, sobre os efeitos da dopamina no nosso cérebro na autoajuda. Eu diria que devemos distinguir o que é autoajuda, porque se é livro com função terapêutica, pá, há livros com vocação terapêutica muito bons. Portanto, temos de ter cuidado. Eu acho que a autoajuda é daqueles conceitos que inclui as meditações de Marco Aurélio e inclui um livro do Gustavo Santos, e já os vi na mesma estante, e não são a mesma coisa, não é? Caríssimos, fiquem para a próxima. Um abraço. Então. Olha, proponham vocês o próximo livro então, ou artigo, ou o que queiram. A lista telefónica já não existe, não é? As amarelas. Um romance qualquer do Gustavo Santos, pá. É isso. Um abraço, pá. Um abraço. Até logo. Tchau. Aqui para todos. Tchau.